E vamos justamente agora a Kiev, porque algumas tropas russas que estavam na região da fronteira com a Ucrânia voltaram aos quartéis. Vamos diretamente à capital da Ucrânia para falar com o repórter Luca Bassani, que vai atualizar a situação por lá. Olá, Luca. Olá, Marcelo. Bom dia a todos aí no Brasil e nossos ouvintes e espectadores do jornal. Então, o presidente, a gente falava há pouco, né? O presidente Bolsonaro acaba de chegar na Rússia, já tem gente aqui comemorando que ele trouxe a paz aí, mas conta pra gente qual que é a situação em Kiev, a população estava de fato, havia uma tensão muito grande. O que você pode falar dessa retirada também das tropas russas? Exatamente como foi mencionado por você um pouco mais cedo, o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, anunciou que grande parte dessas tropas que estavam localizadas na extensa fronteira entre ambos os países começarão a se retirar, já que esse exercício militar, que segundo eles era o que estava acontecendo na região, foi finalizado. Não se sabe ao certo quantos dos 100 a 130 mil soldados localizados nessa região voltarão a Moscou ou serão mandados a outras partes da Rússia, mas de qualquer maneira a notícia é muito boa. E os líderes europeus também ficam bastante aliviados, principalmente depois da viagem do presidente francês, Emmanuel Macron, na última semana em ambos os países, tanto aqui na Ucrânia quanto na Rússia, assim como o chanceler alemão Olaf Scholz, que esteve aqui na Ucrânia no dia de ontem, visitou o presidente Volodymyr Zelensky e hoje também chegou na Rússia para encontrar o presidente Vladimir Putin. Agora, Luca, chegou aqui para nós na última sexta-feira e, claro, para o mundo, a expectativa que havia decisão, então, de Vladimir Putin da invasão. Como é que está o país aí? Existe, de fato, um clima de tensão? É algo, evidentemente, mais localizado na fronteira? Como é que está a vida do ucraniano aí durante toda essa situação? Bom, nós não podemos nos esquecer que a Ucrânia é um país muito grande em população, 41 milhões de pessoas, que para padrões europeus é bastante grande, além, é claro, da sua área, né? Um país bastante extenso, faz fronteira com diversos países, tanto da União Europeia, assim como antigos membros da União Soviética. E, infelizmente, desde a Revolução da Dignidade que ocorreu aqui, a Euromaidan, em 2014, parte do país já caiu sob o domínio russo, principalmente a região do Donbás, onde está a cidade de Luhansk, a cidade de Donetsk, e também a anexação da Crimeia. Aqui em Kiev, a população fala sobre isso, é um assunto recorrente na mídia, é um assunto recorrente nos bares e na vida das pessoas, mas por ser uma cidade ainda longe da fronteira com a Rússia, você não vê essa tensão aparente no ar. Obviamente que relatos de outras pessoas que têm família, até mesmo ucranianos que moram nessa região, com a descoberta dessas tropas russas em toda a extensão da fronteiriça, elas obviamente ficaram mais preocupadas, mas as visitas dos líderes europeus e também a retirada hoje de manhã de parte dos soldados traz grande alívio para toda essa população. Para a gente poder entender, né? Porque, claro, as informações que chegam ao Brasil, evidentemente, por que essa ação russa? Por que realmente, se a Ucrânia entrar na OTAN, foi entendido como uma provocação à Rússia, a Vladimir Putin, essas questões históricas que muitas vezes a gente não entende, o que poderia motivar a entrada da OTAN e já essa reação russa que poderia haver até um conflito? Bom, nós não podemos nos esquecer que depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, a OTAN foi formada em 1949 por grande parte dos países ocidentais, né, para frear todo o avanço russo no leste europeu, que naquele momento estava sendo bem sucedido, com várias repúblicas satélites da União Soviética, digamos assim, que incluíam a Polônia, incluíam a Bulgária, a Romênia, a Tchecoslováquia, etc. Depois que o antigo país socialista colapsou em 1991, aquele grande país de 285 milhões de pessoas foi dividido em 15 repúblicas, em 15 países independentes em diversas partes do mundo, desde a Ásia até a Europa. Se nós olharmos dentro da Europa, os antigos países satélites, como eu já mencionei, muitos deles já fazem parte da OTAN e também da União Europeia. Inclusive, a Estônia, a Letônia e a Lituânia, que foram 3 repúblicas soviéticas no Mar Báltico, são União Europeia e são parte da OTAN. Quando nós olhamos, então, o leste europeu, vemos que nessa região temos apenas a Bielorrússia e a Ucrânia como os últimos aliados da Rússia, que foi aquele país que dominou toda essa região, não só durante a União Soviética, mas também até tempos um pouco mais longínquos, na época dos czares, na época do Império Russo. Então, eles perderem
o controle, ou pelo menos a influência sobre a Ucrânia, significa algo muito profundo para o povo russo e para o povo ucraniano, de certa forma, que simpatiza com as ideias russas. Afinal, a cultura é muito semelhante, a religião cristã ortodoxa, a própria língua, apesar de ter diferenças, tem a mesma base eslávica. Então, você abrir mão de um aliado histórico, até mesmo irmãos culturais, que por tantos séculos permaneceram ao seu lado, não é fácil. Exatamente por isso que a entrada, ou a possível entrada da Ucrânia na OTAN, significaria uma ameaça aos russos, o que fez exatamente o que motivou uma possível invasão na fronteira oriental do país. Luca Bassani conversando diretamente de Kiev. Luca, que fique então essa boa possibilidade de nós não termos então um conflito armado aí na fronteira envolvendo Rússia, Ucrânia e, é claro, todos os desdobramentos no mundo. Obrigado pelas informações, Luca. Obrigado, bom dia a todos.